E agora nós vamos para o painel ESG como estratégia de negócio no setor químico e de materiais, desafios e oportunidades. Este painel trará reflexões essenciais sobre os caminhos para um desenvolvimento empresarial mais ético, sustentável e socialmente responsável. Para participar deste painel, eu quero chamar aqui os nossos convidados. Primeiro deles, Maurício Chiesa Carvalho, Head de Recursos Humanos, Relações Jurídicas e Responsabilidade Social e ESG da Tamarana Tecnologia Ambiental. Também é conselheiro da Academia Europeia de Alta Gestão e da Associação Brasileira de ESG, assim como diretor regional da ABRH Norte Paraná e representante do CRA Paraná, subseção Londrina. Convido também Fábio Bearzi, diretor de inovação da AESA Automolas Equipamentos Limitada. Robertson Marczak, gerente de comunicação e sustentabilidade na Adama. Liane Lima, advogada e sócia fundadora da Via Polo Sustentabilidade e ESG. E eu quero então pedir que nós possamos dar uma salva de palmas aos nossos convidados. Muito bem, o painel é com vocês. Olá, bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui no Integra QM 25, presidindo um painel tão importante, né, um assunto tão relevante para todos os setores das indústrias, serviço, das nossas vidas, né, que é o ESG. Quem aqui já ouviu falar de ESG? Podia levantar a mão. Ótimo, a gente tem um público bem selecionado aqui. E o ESG, gente, é uma sigla que vem do inglês, o E, environmental, que significa meio ambiente, o S de social e o G da governança. E o que isso tem a ver com a indústria, com os negócios, com o serviço, com a nossa vida, é o que esse time aqui, ó, de representantes de grandes indústrias, de grandes setores produtivos aqui da nossa região. Nós temos o Maurício, que é da Tamarana Metais, né? De Tamarana Tecnologia, em Tamarana, pertinho aqui de Londrina. O Fábio, da ESA Automolas, em Cambé. E o Robertson, aqui da Adama, em Londrina. Então, Maurício, a palavra é com você. Fique à vontade, a gente tem até às 7 horas da noite para estar aqui falando sobre ESG. Muito obrigada, viu? Beleza, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui, como foi bem falado. Meu nome é Maurício e estou vestido o colete do nosso instituto e somos signatários do Pacto Global da ONU. Primeira pergunta, real ou fofinho? O que vocês querem ouvir? Real, então tá bom, sou da capital da sogra, lá Cascavel, Oeste do Paraná. Né? Mas me permito descer, porque como italiano não consigo ficar parado quieto. Tem gente aqui, gente ali, então eu prefiro ficar de costas. Então vamos ser real, beleza. Primeiro slide, vou mostrar a foto de uma funerária e no final vocês vão entender o que tem a ver uma funerária com a minha apresentação. Beleza, pessoal? Primeira frase. Negócios não têm sucesso em sociedades que fracassam. Ponto. Paul Pullman, esse charmando da Unilever. Ele tem um livro, inclusive, que trata disso daí. Aquela organização que busca lucro a qualquer custo, uma hora o custo vem e vem caro. Na primeira frase, em 9 bilhões de pessoas no mundo, nossa, eu não acho gente para trabalhar. É culpa da geração, é culpa de um Deus que pune, o político que rouba, o próximo que dá ajuda. A tua empresa é perfeita. Você não acha gente para trabalhar. Primeira frase. Segunda frase, para comentar sobre a nossa fala. Então, o que é ESG? São critérios norteadores da materialidade, é importado da contabilidade de social, governança e ambiental. E vamos fazer um paralelo aqui sobre o que é sustentabilidade ESG. Sustentabilidade, economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta. Em ESG, tira o economicamente viável e coloque economicamente correto, que é o compliance. Segunda frase de hoje. Quando nós colocamos o homem no centro, o resultado é centrípeto.
Quando você coloca o resultado no centro, as pessoas são centrífugas. Reforça a primeira frase que eu falei. Aquela empresa, e eu transito, pessoal, tenho palestrado Cuiabá, São Paulo, Congresso Nacional da ESG, principal evento antes da COP30, que eu tenho traduzido ESG, porque criança você educa, jovem você ensina, adulto você letra. Então eu tenho feito letramento para 94% da economia nacional que está sentado aqui. Micro, pequenas e médias empresas de origem familiar. E ESG no pilar social que eu vou falar não tem nada a ver com todos, por favor. Diversidade, equidade e inclusão é respeitar o ser humano como ser humano. Suas preferências é ele. Ele jogando com a cultura da empresa, comportamento adequado e entrega, está tudo certo. Outra frase que eu falo de ESG. Desculpa os jovens, mas me permite ter liberdade poética. Aquela empresa que o cartão de crédito da filha cai no contas a pagar da empresa não vai ter ESG. Aquela empresa que o proprietário não pode demitir a dona Gertrudes do financeiro, que está lá há 30 anos, ou uma gerente qualquer, porque sabe dos podres do proprietário ou da proprietária e todo mês faz os PIX para os dois amantes, não vai ter ESG. Porque você fica empresidiário do seu processo. Porque quando cai uma denúncia para um compliance, por exemplo, como que vai se posicionar? Ah, o fulano joga bola comigo. Ah, o ciclano é primo do tio do colega, padrinho do meu filho. Cada empresa é uma estrutura, cada estrutura é uma cultura. Se os números conversam com a gente, os sorrisos também, como está a sua empresa? Falando que 9 bilhões de pessoas no mundo não acham gente para trabalhar? Que tem capacidade de comprar uma máquina de 10, 12 milhões e se nega a ter uma participação nos resultados? Para pensar, né? Então, quando a gente fala da pauta ESG, ela transita nos 17 ODS, que a gente tem a Agenda 2030, né? E a gente entra numa filosofia chamada propósito. E aqui eu trago outra frase. Pessoal, economia é filosofia. Mas, Maurício, o que tem a ver economia com filosofia? E eu fui fazer filosofia. Sou formado em filosofia, sociologia e teologia ainda. Eu fui entender economia quando eu estudei filosofia. A partir do momento que aquela empresa se posiciona de maneira correta com seus stakeholders, não terceiriza simplesmente para dizer, eu terceirizei, não tem um risco jurídico. Mentira. Você perde uma ação trabalhista por solidário ou subsidiário, você recupera na cível, mas você vai levar pancada igual. E quando a gente fala em filosofia, se você terceiriza o processo da tua empresa para dizer o seguinte, na minha empresa eu cumpro horário de trabalho, certinho, mas o meu terceiro que se lasque com o caminhão dirigindo, rebitado, porque o cliente tem sempre razão, que o produto dele tem que estar 7 horas lá. Não vai ter ESG. Por isso que quando uma empresa decide entrar numa jornada, não existe certificação nenhuma de ESG, pessoal. O que tem algumas organizações vendendo um selo de um gap analysis dentro da ABNT PR 2030, que é a prática recomendada no Brasil. A ISO 9001-2026 vai trazer os primeiros passos de certificação ESG daí de uma ISO, mas não tem certificação ESG. Tá? E é uma jornada. Então, nessa introdução pequena, a gente sai de uma materialidade. O material depois vai para vocês, tá? Para introduzir isso daqui, simplesmente de elementar, não faz mais que obrigação, como dizia meu pai quando eu tirava 9 em matemática, que é cumprir lei. Pessoal, outra frase, em ESG, lucro é commodity. Vocês estão entendendo? Eu não conheço nenhuma empresa que há para ter prejuízo ou pioria contínua. Roda o PDCA, a empresa cai. Não existe isso. Né? Então a gente sai do estágio elementar para transformador, impactar positivamente a sociedade e todos os stakeholders envolvidos. Né? ESG não é MBA nem pós-graduação, é cultura, propósito e informação. Aí sai aquela foto bonitinha. LinkedIn hoje é o Tinder das relações profissionais. Vocês já viram, né? Assim, encerrando um ciclo, gratidão. Eu tenho 14 livros, um é sobre gratidão nas organizações, não tem nada a ver com isso. Gratidão, um ciclo que se encerra. O cara levou uma justa causa ou foi demitido por incompetência. Né? É o Tinder, né, das relações profissionais. Aí a gente vem com outra frase em ESG para entrar na nossa materialidade da Tamarana, falando o seguinte, demissão humanizada. Já viram essa frase? Como psicanalista que também sou, é uma das maiores... Ou empresa família. A empresa é uma família. São duas frases que não se sustentam, pessoal. Primeiro, você não demite um filho, você deserda ele. Né? Mas quando você olha para a demissão humanizada, entenda que vem de uma gestão humanizada. Princípio Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas. Permita que a pessoa recupere sua dignidade. Treina, troca, porque você não é filantropia, abre um instituto, que nem a Damar e a Tamarana tem um instituto, vai fazer um trabalho social. A empresa precisa ter lucro. Só que o lucro a qualquer custo vem. Então a demissão humanizada não é dar
Talent Acquisition Manager, gerência de talento do cliente. Né? Dá um talento pro cara. Demissão humanizada é você dar feedback, é treinar, é orientar, é acolher num canal de denúncia, é fazer o compliance rodar. Mas se a pessoa não recuperou sua dignidade, não é a empresa que vai salvar, pessoal. Se vende um arco-íris profissional aí que está, infelizmente, e o RH tem muito... Eu fui entender disso quando eu saí da área de administração e gestão de pessoas, comportamento e psicologia, e fui para matemática, fui para filosofia. A conta não fecha. E o RH cria muitas vezes os seus próprios problemas. Aí fala assim, o RH tem que ser estratégico, sentar na mesa da diretoria. Mas o RH que cuida dos achados e perdidos, o RH que faz festa final de ano e o RH que cria os problemas, que todo dia vem uma moda nova. Ah, nossa gestão de talentos. Ué, tem o quê? Vários estoques fifos, fofa, enfim, do que é do chocolate garoto para não vencer? E talento para mim é chocolate. Né? O propósito de uma organização é solucionar problemas da sociedade e não lucrar por produzir problemas. São todos autores de faculdades de Estocolmo, pequenininhas. Né? O que fizermos nessa década definirá os próximos séculos e uma organização, óbvio, precisa ser dito, uma organização obtém benefícios a médio e longo prazo ao garantir o bem-estar das pessoas e da comunidade ao seu redor. A gente chama diálogo das partes interessadas, stakeholders. Qual a dor? Né? E ESG é uma pauta da empresa, não é como Tech Segurança, que eu também sou. A área de segurança é da área de segurança. De qualidade é da área de qualidade. Meu amigo, ESG é uma pauta da empresa, porque é um propósito. Muito bem. As pessoas querem ser valorizadas, querem trabalhar num lugar que se sintam bem. Parece óbvio, né? Ou alguém quer trabalhar num lugar ruim. Lembra que eu falei que economia é filosofia? Se você não estiver engajado a esses princípios, você não vai ter ESG. Ou aquela placa bonita de ISO, Liane. Nossos valores, respeito ao ser humano, paga por fora, some o banco de horas do cara. E ainda a empresa chega assim, ó, primeiro princípio ESG em RH, tá? Quem escolhe se vai tirar 30 dias ou 20 dias de férias é o empregado, não o empregador define. Ponto. Se você olhar para essa regra trabalhista, você já começa a transitar em ESG. Agora, se na tua empresa fala o seguinte, aqui todo mundo tira 20 ou a empresa compra... Não é. Quem escolhe é o empregado, tá na CLT. Princípio básico, qualquer compliance, normativo legal, depois moral e social. E a gente quer feito em gourmetizar. Colocar cargo bonito e tudo mais e perde a essência. Quando falamos em ESG, como eu comentei, lucro é commodities. E eu gosto muito dessa frase do despacho do relator ministro Herman Benjamin, lá em 2010. Conceito de poluidor. Troque o nome poluidor para agressor, assediador, malfeitor, sonegador, corintiano. Brincadeira. Meu time tá no mundial, brincadeira. Quem faz, quem não faz quando deveria, quem se cala, quem financia, quem se beneficia. Quer um exemplo de ESG? Lei do síndico. O síndico é obrigado a denunciar casos de violência doméstica sob pena de quê? De omissão? Exatamente. Então, você tem doa quem doer. Ah, mas a dona Gertrude sabe dos podres da tua empresa, o problema é dela, né? Você está refém, você virou um empresidiário, né? A secretária ou o financeiro tem mais poder que o dono. E o que eu falei? Por que eu estou falando isso, pessoal? Muito se engana que empresa familiar não pode ter governança. Pode. Onde tem procedimento, não tem sentimento. É essa a regra. Regras, né? O lucro a qualquer custo, uma hora vem e custa caro. Os números falam com a gente, os sorrisos também. E olha que interessante, ninguém se relaciona com quem não admira, engaja com quem não conhece, indica quem não confia. E depois da pandemia, eu tenho um livro sobre a neonormalidade, inclusive convido vocês a assistir o programa do Fernando Brevilieri sábado agora. Eu vou estar dando uma entrevista sobre SG no Jogo Aberto. Eu demiti um cliente. Já ouviram essa frase? Eu também atuo com consultoria, mentoria de alta gestão e tudo mais, e troco por cestas básicas. Meu carro está cheio de cestas básicas. Quando a gente fala de não engaja com quem não admira, eu remeto ao posicionamento, de como a empresa se posiciona. E aquela frase, né? 9 bilhões de pessoas no mundo e eu não acho gente para trabalhar. Pilar social. E uma pergunta para entrar na materialidade do nosso case é: será que seu funcionário teria orgulho, confiança daquele RH que o entrevistou? Trazendo para uma análise psicanalítica, né? Será que a tua criança de ontem teria orgulho do adulto de hoje que você se tornou?
Então, pede para o teu funcionário se ele tem orgulho daquele RH que falou que ele vai ter um processo de onboarding, treinamentos constantes, canal de denúncia. Aí ele responde a pesquisa de clima no outro dia. Gratidão pelo ciclo que se encerra no LinkedIn. Como psicanalista, tá? O contrário de engraçado não é o que é sério, mas é o que é real. E a foto aqui, para eu falar do nosso case. Essa foto aconteceu semana passada, até eu trazer um pouquinho para colocar a apresentação. Sou de uma empresa chamada Tamarana Tecnologia, fica numa cidade de 12 mil habitantes, a 50 quilômetros daqui. Nós impactamos o IDH da cidade. Hoje a Tamarana tem todas as premiações e selos que existem no Brasil sobre saúde, segurança e sustentabilidade. Melhores para se trabalhar. Todas. Tem uma que tem a ISO aqui, GPTW ali, FIAFEX lá. Nós temos todas que existem. E abriu mais uma da revista Melhor RH, a gente se candidatou também. Por que isso daqui? Valor não se negocia. Prioridade, sim. Nós temos um valor na empresa que nós mandamos uma coroa de flor para dependentes, ascendentes ou ascendentes de primeiro grau quando falece. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aqui entra o case que eu vou apresentar o nosso instituto. E no dia que faleceu o pai de um funcionário nosso, a funerária veio buscar um cadáver aqui em Londrina. Cidade pequena só tem uma funerária. Aí bato eu na porta, a funerária estava fechada. Eu ligo pro proprietário. Ô, Rubinho, onde você tá? Maurício, estou aqui em Londrina. Cara, eu preciso de uma coroa de flor. Ixi, bicho, só à noite. Falei, mas vão enterrar ele à tarde. Faz o seguinte, pega a chave, tá em tal lugar, vai lá e monta a sua coroa. Então, como gerente de RH, eu já fiz uma coroa de flor para levar num velório. Por que eu estou falando isso? Valor. E ali a coroa que eu montei, uma homenagem da Tamarana Tecnologia. Eu coloquei até as letrinhas. Valor, pessoal. Um P3S, um problema, 3 soluções. Então muda o que está na placa lá. Muda a tua filosofia. Vai trabalhar economia clássica. Aí sua empresa deixa de ser pujante desse novo normal, né? E nossa empresa, então, para explicar um pouquinho, nós fazemos a logística reversa de bateria e reciclagem de chumbo. Temos 17% do mercado nacional. Primeira empresa na América Latina do segmento em 2001 até 14.001, que na época ainda falava do Capitão Planeta, que era o desenho de Ecochato da Rio 92. Posicionamento da empresa. Protagonismo, impacto social positivo. E nossos valores, compromisso com o desenvolvimento da comunidade. Pois bem, somos signatários do Pacto Global da ONU, inclusive com o Instituto, e aqui é uma empresa que eu sou extremamente grato, porque foi a maior remuneração que eu recebi na minha vida, quando uma empresa geralmente abre um instituto. Hoje a Tamarana é de 3 holdings, a Tamarana Tecnologia, são 3 holdings que são proprietárias dela, que quando abre um instituto, geralmente é o fundador, o presidente. E eu fui agraciado pelos 3 ser o primeiro presidente do instituto. Não há dinheiro que pague isso para mim. Somos signatários do Pacto Global da ONU e porta dentro e porta fora para vocês entenderem o nosso case. Tá? Por causa do tempo que eu tenho 45 minutos. Porta dentro, pessoal. Nós começamos a falar de felicidade e segurança psicológica em 2020. A Heineken tem um departamento de felicidade. Uma empresa pequena com 117 funcionários, 180 milhões de faturamento, não vai ter um departamento de felicidade. Até porque a felicidade é subjetiva. Mas todo mundo olha para o bem-estar. Eu sou auditor número 3 da 45003, é uma norma de psicossociais da ISO. Sou auditor dela número 3 no Brasil. Em 2021 a gente já implementou isso daí. E um case de sucesso porta dentro foi o Tamarana Pay, Tamaravilhas. O que é isso? Copenhagen, capital da Dinamarca, criou uma moeda de reciprocidade social apenas para turistas, não valia para nativos. Como que funcionava? Essas pessoas iam até a Dinamarca, baixavam o aplicativo, pegavam um papel no chão, ganhavam uma moeda. Pegavam uma bicicleta, ganhavam uma moeda. Fazia algo, bem-estar socioambiental coletivo, ganhava uma moeda, trocava por jantar, ingresso de cinema, ingresso de show e tudo mais. Nós traduzimos isso internamente. Então, se o funcionário fizesse um elogio, se ele compactuasse do 5S em casa, Tamarana teve uma epidemia de dengue, acabasse com o foco da dengue em casa, fizesse a revisão do seu carro, fizesse um check-up por vontade própria, tudo isso ele convertia em Tamaravilhas. Nós temos um tamaravilhoso lugar para se trabalhar. E esses Tamarana Pay, pessoal, aqui é o nosso quadro de troféus do RH, que tem todas essas premiações. Nós impactamos
muita gente com apenas 5 mil reais de premiação. Só que o slogan do processo é valor muito além da recompensa. Se o filho tirasse 8 ou mais no colégio, ele ganhava moeda. Se ele estudasse com o filho, olha a criação de vínculo socioafetivo. Lembram? Organizações não têm sucesso em sociedades que fracassam. Então, nós implementamos isso, 5 mil reais. Pergunto, tem alguma empresa aqui que não tenha 5 mil reais para investir num programa tão simples desse? Por isso que eu falei, ESG é cultura, propósito e informação. E porta fora, o que nós fizemos? Nós impactamos o IDH do município de Itamarana, por meio da educação, trabalho, emprego e renda, educação formal, trabalho, emprego e renda e apoio social e saúde. E aqui é um convite para vocês. Os uniformes que os senhores estão usando, que vão para um descarte, nós reciclamos eles. Nós descartamos apenas o logo e o resto nós fazemos mantinhas e roupinhas de criança para doarmos sem custo nenhum. E o que não está tão bom, nós fazemos ecobags para venda e estopas para venda. Essa venda de estopas e ecobags paga a costureira, que nós vamos entregar na quinta-feira no Mufato, no dia da Bondade da Tarobá, 800 mantinhas e 300 roupinhas de criança. Paga a costureira que faz isso e ainda paga consulta médica para a população de Itamarana. Simplesmente com o uniforme usado de vocês. Perceba, porta dentro e porta fora. Então não há o que, não consigo fazer. Basta ter vontade. Né? Temos o selo ODS, prêmio da Associação Comercial do Paraná, prêmio Ser Humano, 3 anos consecutivos em primeiro lugar. Levamos o curso Tec Segurança do Trabalho para a comunidade, junto ao Senai. Se segurança é nosso valor, trabalhemos segurança do trabalho para a comunidade. Eu me formei, inclusive. Carreta da Saúde, em parceria com o SESI, zeramos a fila de mamografia da cidade. E, por último, nosso projeto, que virou instituto, e o Marcelo Steig está aqui, foi um dos grandes apoiadores do começo. Nós impactamos o IDH de uma cidade com investimento social privado de R$ 1.974.954,84 em 10 anos. 200 e pouquinho por ano. E aí a gente cai no tal do novo PGR, risco psicossocial, que tanto se fala, que é o Pilar S. Pessoal, falo uma coisa para vocês. Se a tua empresa transita no ecossistema de gestão, tipo a empresa do dono da van, o cara traz um diretor de uma multinacional, mas o cara não tem liberdade para comprar uma resma de papel. Dá esse dinheiro para mim, cara. Para de pagar caro o cara lá. Você transita num ecossistema. Agora, quando você transita num ecossistema, ecovivo, sistema, entrada, processamento, saída, feedback, a tua empresa vai para frente. Aquela ideia que o dono da van, você tem um diretor da empresa e tem o dono da van, né? Vai amarrar. Nossa, eu tenho que voltar para a empresa, não tem que liberar um pagamento. Meu Deus do céu, que dói isso ouvir. Quer dizer que o mundo inteiro não tem pessoas no financeiro confiáveis de competência? Essa é a palavra da ordem. Ecossistema de gestão. E dia 21/6 às 18h50, vou falar isso e muito mais no programa do Fernando Brevilieri, no Jogo Aberto. Fico à disposição, se quiserem visitar Itamarana, no final vai ter meus contatos. E é um prazer estar aqui com vocês. E lembre-se, pessoal, ESG é cultura, propósito e informação. Não é ecossistema, é ecossistema de gestão. Os números conversam com a gente, os sorrisos também. Qual o teu número? Obrigado. Muito obrigada, Maurício. O Maurício, no início da palestra, ele pergunta, vocês querem que eu seja bonzinho ou ruinzinho? Como que foi que você usou? Legal ou fofinho? Real ou fofinho? Ele não foi tão real, porque o Maurício, imagina, ele é o gestor de RH, né, da Itamarana. Vocês gostariam de trabalhar com o Maurício, com essa postura, com tudo que ele falou aqui hoje? Parece que assusta, mas o cara é bom pra caramba, gente. Por quê? Porque isso que ele está falando, ele vive. Então, você vê o sorriso no rosto. Ele está com um filho agora de 7 meses, então, assim, ele ficou bem melhor depois disso também. E o que eu quero dizer é que, por exemplo, a Itamarana, eu conheci há muito tempo, também venho do setor de fabricação de chumbo, fabricação de baterias e fundição de chumbo,
na consultoria, e a Tamarana é referência para o mundo. Então, para vocês terem uma ideia, ele não falou, mas todas as montadoras de veículos, quando recolhem as baterias, vêm para onde? Para Tamarana. Aqui, que era um distrito de Londrina. Então, você não precisa ser a maior empresa do mundo, porque, né, Everson, a gente conversa muito isso no Sebrae. ESG é possível para todos. Eu falo até assim, que o vendedor de cachorro-quente, se ele tiver uma postura de usar o produto de uma qualidade boa, ele não vai ter problema, não é? Então, Maurício, muito obrigada. Você foi muito rápido, inclusive, porque ele tem muito mais case. Então, eu reforço aqui. Gente, vocês aí, universitários, façam caravana, vão conhecer a Tamarana, porque realmente revolucionou o mercado. E ele falou sobre o quê? Sobre pessoas. Então, Maurício, nós invertemos aqui o ESG, nós começamos pelo social, porque uma fala tua mesmo, se você sem gente, sem nós aqui, nada acontece. Muito obrigada, viu, Maurício? E agora eu convido o Fábio, que de cliente passou a ser amigo. A gente estava até lembrando aqui, quando eu conheci, você não tinha esse cabelo branco, né? Deve ser o setor metal mecânico, né, que faz alguma coisa aí. Mas em 2007, viu, gente? Há quase 20 anos, eu tive a honra de ter a ESA como meu cliente. Eu comecei fazendo uma auditoria ambiental compulsória. Aqui a gente já está entrando na parte da governança, do ESG, então o papo aqui é bem descontraído. E essa lei era uma lei que existiu no Paraná, de 2002 a 2014, que todo empreendimento de qualquer porte ou segmento tinha que fazer uma auditoria ambiental compulsória. O que vocês acham que é uma coisa compulsória? Não tem escolha, né? É diferente. Hoje, o empresário adere ao ESG, às práticas. Nesse caso, não. Ou fazia, ou fazia. Por quê? Porque ele precisava fazer essa auditoria para poder obter ou não o licenciamento ambiental. Foi assim que eu conheci a ESA. O Fábio tinha recém-chegado lá, né? Tinha vindo de uma outra indústria metalúrgica. A ESA, uma empresa familiar, foi fundada pelo avô, né? E o Fábio chega, engenheiro mecânico, formado em São Paulo. Então, eu lembro que ele passava rapidinho para cá, passava rapidinho para lá. Hoje, ele é o cara que lidera a área de sustentabilidade. Então, eu fiz, que eu quero dizer aqui também, gente, de oportunidades, né? Eu fui lá para fazer um serviço, né? Fui contratada para essa auditoria ambiental compulsória, me tornei depois consultora, e tive a oportunidade de auxiliar a ESA a implantar a ISO 14001, que é a norma de gestão ambiental, isso lá em 2007. Então, Fábio, a palavra é sua. Hoje, assim, coisas que ele vai falar aqui, dos produtos que eles fabricam, a tecnologia que usam, cuidado com o meio ambiente, a questão dos resíduos, a economia circular. Quem participou aqui do Ideatom? Olha lá. Vocês lembram que gestão de resíduos e economia circular foi uma das pautas, né? Que me parece que foi bem avaliada. Então, esse cara aqui é um cara para vocês escutarem. A palavra é sua, Fábio. Obrigado, Liane. Queria agradecer a Odirley pelo convite, toda a organização do evento, a Liane aí por ser essa mediadora, né? Muito bacana. Já fez uma bela introdução. Eu queria pedir desculpa que eu não sou um palestrante do nível do Maurício. Eu só vou contar um pouco da nossa história, de uma forma bem prática, né? O que a gente vem fazendo nos últimos anos e como é que, no final, o selo ESG, ou esse nome ESG, acabou caindo no nosso coro, né? Porque a gente começou a mexer com isso muito antes de existir a sigla, né? Então, a gente acaba fazendo isso daí. Bom, tem uma telinha lá também. Eu queria contar um pouquinho da empresa. A missão nossa é fazer componentes automotivos. A gente fabrica molas para caminhões. Então, essa missão foi reescrita agora, né? Fazer coisa bem feita para que todos vivam melhor. Segundo o Maurício falou também, que precisa do jeito, todo mundo tem que estar participando. Essa é uma foto da empresa, né? E a nossa visão é inspirar as pessoas que se comunicam com a gente, né, os stakeholders, né, que são as partes interessadas, a garimpar as oportunidades disponíveis, né, e a gente tem uma meta
de 400 em performance. Esse 400 ele não tem número mesmo, que é justamente para a gente não entregar o ouro, mas a gente busca esse número o tempo inteiro. E também colocar os nossos valores, né? Os nossos valores eles ficam estampados nas camisetas, nos uniformes, né, dos colaboradores. A gente renovou os valores, né? Então agora é respeito, honestidade, cooperação, evolução e compromisso, e incluímos agora recentemente a sustentabilidade, porque em função do que nós vemos fazendo nos últimos 10 anos. A empresa ganha vários selos, né, conforme a gente vai evoluindo, né? Então, acho que o mais bacana aqui é o do SESI, né, o SG em Prática, onde a gente é avaliado. No Paraná é feita uma nota, né, então, da maturidade da empresa. Primeiro foi o SG em Foco, e agora já é o segundo, o selo SG em Prática. Fora isso, a gente tem os selos da ODS, né? E o principal, na verdade, são os 2 selos, aquele CDP e o de energia renovável, que é onde a gente está focando nossos esforços aí para conseguir melhorar a questão ambiental. O CDP é o Carbon Disclosure Project, é um selo internacional, é uma plataforma onde a gente coloca nossas boas práticas, e aí a gente tem uma avaliação de como é que está o nosso índice de atendimento aí a requisitos ambientais, vamos dizer assim, né? Tipo, é difícil explicar, mas é um questionário assim que tem 500 perguntas, tal, mas é bacana. E o selo de energia renovável, que a gente tem desde 2018, quando a gente entrou no mercado livre de energia, e a gente começou a enxergar que a gente tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, a partir desse selo aí que foi onde abriu as portas aí do ESG da empresa. Fora isso, a gente também participa dos prêmios, né, de empresa inovadora, então já é o 2º ano que a gente é premiado entre os 10 do Paraná, né, concorrendo aí com empresas grandes, aí, Volkswagen, Prats e assim por diante. Então, e em função do nosso case mesmo, que acho que eu vou começar a entrar mais em detalhe a partir de agora. Semana passada, nós ganhamos um prêmio internacional do Fórum Mundial de Economia Circular, onde a gente concorreu com 7 países e 271 cases de sustentabilidade. Então, nós fomos premiados com a publicação num livro da CNI, lá na Fiesp, em São Paulo, que é justamente o uso de biometano na fabricação de peças, né? A gente tem um consumo muito grande de gás, né? A gente usava o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e aí a gente começou a pensar em como mudar essa situação a partir de um dia, era Climate Day, acho que mês de junho, né? Tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, a gente foi num evento da Scania, em 2017 ou 2018, onde eles falaram, bom, todo mundo concorre de forma igual, mas quem for mais sustentável vai ter uma preferência na hora da negociação. E a gente já fornecia a Scania. Eu falei, bom, eu já tenho energia elétrica sustentável, né? Quando eu entrei no mercado livre de energia, eu comprei energia de fontes renováveis. É um contrato que a gente faz. Falei, bom, a energia já tem, então o que mais eu preciso? O principal insumo nosso é o gás. Falei, vamos mudar o gás então e vamos ser sustentável, né? E então é um motivo assim de comemoração, porque esses passos que a gente faz, desculpa, eu estou virado só para lá, acabei não falando muito para o pessoal de cá. Não tem essa prática do Maurício de ficar andando para lá e para cá. A gente começou a trilhar esse trabalho do biometano há mais de 5 anos, né? A gente tentou trocar o GLP por etanol, por álcool, vimos complicações tecnológicas, até que a gente descobriu o biometano, que na verdade também era uma novidade no Brasil, né? Estava tendo um pouquinho de biometano para gerar energia elétrica a partir de geradores, e aí a gente começou a ter a opção de usar industrialmente esse biometano. E eu sempre falo, né, o Paulo que está aqui também, eu estava buscando alternativas, e o Paulo falou, pô, mas você não conhece o Alessandro aqui de Londrina, é o papa do biometano? Eu falei assim, não conheço, então vamos atrás disso daí. Chegamos lá, tinha biometano disponível, e a gente já começou a trabalhar dali 1 mês ou 2 meses, produzindo molas a partir de um gás
de fontes renováveis também. E da mesma forma aconteceu hoje aqui, né? Então acabou o primeiro intervalo, conversei com o Marcos, que acho que é presidente da CEAL, né? Ele falou, mas vocês usam hidrogênio? Eu falei, não, hidrogênio é caro, para o nosso processo não dá. Mas ele falou, não, mas dá para enriquecer o biometano. Então, acabei de ter uma oportunidade, uma sincronicidade aqui, que a gente talvez vai desenvolver no futuro, uma forma de transformar a nossa fábrica inteira em flex, porque hoje eu uso um pouco de GLP, um pouco de biometano, poder calorífico diferente, então eu não consigo simplesmente trocar o gás, né, ligar um ou ligar o outro. Então, se eu conseguir enriquecer o biometano com o hidrogênio, talvez a gente consiga ter uma fábrica flex, onde eu tenho muito mais oportunidades, né, a cara do Paulo de espantado, que ele não sabia disso também, é tudo novidade. Bom, aqui é o quanto que a gente já deixou de emitir em CO2, em toneladas de CO2, nos últimos anos, relativo somente à parte elétrica, né, que é o contrato lá de 2018. E aqui são fotos, né, da nossa produção, e a Gel Biogás e Carbon, que é quem faz o biometano para a gente. Então, essa usina da Gel aqui, ela está do lado de uma usina de álcool. Então, eles pegam todo o resto da produção do álcool, que é a vinhaça, a torta de filtro, leva para cá e põe nessas lagoas aqui. Você acha que tem um mostrador aqui? Não. Aqui onde tem essas lonas brancas aqui, é onde é produzido o biometano. Então, é matéria orgânica que vai se decompondo e o gás gerado ele é limpo, purificado, carrega nessas carretas aqui e depois estaciona no nosso pátio. Então, é um negócio bem legal. Você vê um forno a 1000 graus, vermelhinho, fazendo mola lá, e saber que esse gás ele veio de um negócio que ia apodrecer na atmosfera, né? Então, a gente ganha com isso não só a questão ambiental, de ser um combustível renovável, mas a gente ganha em segurança, porque a gente está usando um combustível que é produzido na nossa terra, né? Ele é feito aqui no Paraná, e era uma coisa que ia jogar fora, então pode ser produzido a partir de lixo, ou a partir de restos da agricultura, até de criação de porco, assim por diante. Então, é muito interessante a gente conseguir jogar essa energia para produzir produtos aí com baixa pegada de carbono. Aqui é um indicador, né, a gente acompanha desde 2021, que foi quando eu comecei a consumir o biometano, o quanto de energia da nossa fonte vem de fontes renováveis, né, quanto da energia que a gente consome. Mês passado, a gente chegou a 47,4% de toda a energia vinda de fontes renováveis. Aqui é contando um pouco, aqui é muito dado, eu vou só contar a historinha aqui, acho que para a gente chegar num final aqui mais rápido. A gente vem há 5 anos trabalhando com produto verde, vamos dizer assim, ter uma mola que tem uma baixíssima pegada de carbono, porém, o mercado ainda não tinha esse reconhecimento, né, eu vou comprar esse produto porque ele impacta, agride menos o ambiente, ou está tendo menos impacto. Mas, inclusive, a gente sofre concorrências da China, por exemplo, né? O Sérgio falou que foi na China, que é altamente industrializado lá, que tem um monte de equipamento, robô, tal. Como é que você concorre com isso, né? Então, a gente fala assim, pô, será que vai dar certo essa ideia, né, de ESG, de fazer a coisa com menos impacto e tal? E a gente realmente está em festa agora, essas 2 últimas semanas, porque realmente, finalmente, a gente teve um reconhecimento, né? Eu não vou falar o nome da indústria de caminhões, é uma fabricante de caminhões de São Paulo, e ela veio nos buscar, né? Lógico que não é só por causa da mola verde ou do produto sustentável, né? Você tem toda qualidade, atendimento e assim preço também, mas o final da reunião foi assim, Marcelo, o gerente de compras dessa montadora falou assim, olha, eu vou comprar a mola de ônibus de vocês, só que ele tem que ser a mola verde. Então, isso vai ser o diferencial, porque eu já tenho 2 fornecedores, eles me atendem, tal, mas eu preciso de um terceiro, e o diferencial entre os 14 concorrentes que tem no Brasil hoje foi justamente a mola verde. E ela chama BioSpring, né? Para nós foi bacana, porque é o seguinte, a gente também não atende a montadora, então, na verdade, foi
uma conquista dupla, né? A gente conquistar a confiança da montadora, de começar a produzir para eles, e também fechar o ciclo aí de 5 anos que a gente vem investindo e gastando e fazendo e acreditando num processo que até então estava sem reconhecimento. Aqui é um trabalho também que a gente também ajudou muito a gente, porque a gente tinha o processo de produção da mola verde, mas o aço ainda não era verde. Então, interessante aí, porque da mesma forma que apareceu o hidrogênio hoje, há um mês atrás apareceu o aço verde, né? Então a ArcelorMittal começou a fazer aço mola, chama X-Carb. Então é um aço de baixíssima pegada de carbono. Então nós fizemos uma parceria, você vê a ESA, uma fabriquinha de mola aqui de Cambé, fazendo parcerias com o ArcelorMittal, fazendo parcerias ou futuros vendas para montadoras, né, de caminhões. E então essa questão da sustentabilidade, ela acabou abrindo as portas, né, da prosperidade aí do reconhecimento. Então a ideia mesmo aqui era trazer essa informação, porque a gente às vezes fala, pô, mas para que eu vou investir nisso, né? Besteira, né? Então, um mundo melhor, né? Não é isso. Na verdade, o reconhecimento acaba chegando, né? Então, na verdade, essa questão da ArcelorMittal, ela juntou, então, o processo produtivo limpo com o aço limpo. E aí a gente tem a mola, teoricamente, mais limpa do mundo hoje, em termos de pegada de carbono. Eu até coloquei um videozinho que foi a própria Arcelor que montou. É rápido, acho que é 1 minutinho. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar aqui ver se ele passa. Daí vou ficar quietinho aqui. Diminuir as emissões de gases poluentes é uma missão para toda a indústria. Por isso, a ArcelorMittal criou a barra chata mola X-Carb, produzida com aço 100% reciclado e energia elétrica 100% renovável certificada, que diminui os gases de efeito estufa indiretos, conhecidos como escopo 3. O X-Carb surgiu do propósito da ArcelorMittal de reduzir as emissões de CO2 e buscar a neutralidade de carbono até 2050. Essa redução está totalmente alinhada com os critérios do programa Mover, que busca a redução das emissões de CO2 para as grandes empresas automotivas. São feitos todos os ensaios de qualidade requeridos. Então, nossos produtos eles possuem a mesma qualidade assegurada dos produtos convencionais. A AESA, como parte do seu compromisso com a sustentabilidade, transforma esse aço ecoeficiente em seus feixes de mola para veículos de médio e grande porte. Além disso, utiliza energia elétrica renovável em todos os seus equipamentos e biometano nos fornos de forjaria e tratamento térmico. Somando as características da barra X-Carb com os nossos indicadores de produção, nós chegamos num produto com uma pegada de carbono em torno de 3 vezes menor do que um produto tradicional. O aço X-Carb caiu como uma luva para o nosso processo. A gente já tinha um processo produtivo sustentável, o que nos faltava era justamente um aço para ter um casamento perfeito, processo-produto. Juntas, a ArcelorMittal e a AESA estão construindo uma cadeia produtiva sustentável e inteligente para as pessoas e o planeta. E a sua empresa, o que está fazendo por dias mais sustentáveis? Para fazer parte dessa mudança, não escolha qualquer aço. Afinal, aço não é tudo igual. Barra chata mola X-Carb, só ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Então, você vê, é um reconhecimento, né, bacana para a gente, né, tá participando disso daí. Aqui é uma foto da mola, né, BioSpring, que a gente está começando a oferecer para o mercado, e essa que vai lá para a montadora. Falando em sustentabilidade, nós também temos um projeto que é bem feito com parcerias, né, com a UTFPR, com várias outras instituições, inclusive o Senai também participa muito desses estudos, onde a gente está querendo fazer a mola infinita, né, usando a economia circular como base desse projeto, que é trazer a mola de volta, remanufaturar ela e depois usar novamente até que a gente consiga realmente
evitar de sucatear essa mola, refundir e fazer produto de novo. Então, os estudos estão bem promissores aí em função de aproveitamento desse material. E aí, para fechar o case aqui, junto com o Maurício, a gente também está comemorando que 96% dos nossos resíduos industriais eles já são reaproveitados na cadeia produtiva. Então, tudo que a gente gera de resíduo, ele vai para algum outro lugar para ser aproveitado. E o nosso principal resíduo, que é a casca do aço no tratamento térmico, né, que solta uma carepa, ele era descartado uma época em aterro, depois foi para queimar em fornos também, mas agora ele é a matéria-prima de processo de uma outra empresa que mistura essa carepa no produto deles para otimizar o processo. Então, a gente acaba... o nosso resíduo é matéria-prima de outras empresas. Então, a gente tem as ações ambientais, né? A política ambiental, uso de biogás, compostagem, toda a comida do restaurante ela é feita compostagem, né? A gente reaproveita, gera matéria orgânica e usa no jardim da empresa, energia fotovoltaica e também tem a parte de tratamento de efluentes. Falando da parte de pessoas, como é que está o tempo? Tem mais um pedacinho, né? A gente criou um espaço, né, na empresa onde a gente consegue ter um momento de relax na hora do almoço, ou na chegada, ou na saída, né? Então, tem uma biblioteca, puffs, redes e para a pessoa descansar. É um lugar bem bacana, chama Espaço Numa Boa, tem um filmezinho, mas acho que eu vou pular ele, só para mostrar o... Está muito alto aí. Eu vou pular que está muito alto o volume, senão vai incomodar. Mas é assim, é um lugar para a gente ter despressurizar um pouco, né, do dia a dia. Bom, aqui estão meus contatos. A ideia era realmente só mostrar essa questão de como fazer, o que a gente tem feito, e agradeço a paciência de todo mundo aqui, espero ter contribuído. Fábio, sem palavras, né? Porque passa um filme mesmo, né? A importância, você vê, a gente fala assim, será que o ESG vai acontecer? É que vocês não ouviram esse cara aqui ainda. O ESG já acontece, gente, há muito tempo, né? Tem muito empresário sério, tem muito trabalhador sério, tem muito consumidor sério. Então, não é por causa de uma sigla, de um governo, de um determinado país, que tudo isso que está sendo construído não vai existir. E o muito bom de estar aqui, apesar da responsabilidade, né? Eu sei, o coração deles aí, a hora que pega o microfone, o meu, pelo menos, ele dá uma acelerada. A responsabilidade de estar aqui. E, estando aqui, Everson, eu fiquei olhando o rosto das pessoas. A maioria, enquanto o Fábio falava, o Maurício ficaram meio assim, ó. Mas o Fábio, não estou puxando saco, não. Muitos sorriam. O Marcelo mesmo aqui estava, sabe, a hora que ele falava, eu tive. E outra fala tua, Fábio, que eu achei assim fundamental, que é a importância da gente estar aqui presencialmente, o network, o contato. Você vê, o Fábio é um dos... Você falou que é o Paulo, que é um dos braços direitos e esquerdos do Fábio. Ele falou, ele não está nem sabendo dessa... Eu presenciei essa conversa que ele teve aqui entre uma e outra palestra. Então, gente, aproveitar as oportunidades. Sustentabilidade é isso. Sustentabilidade não é só meio ambiente. Sustentabilidade é você se relacionar com pessoas boas, você vê as oportunidades, você vê a própria montadora. No evento que ele foi, tinham 14 empresas concorrendo, ele ouviu uma conversa, espera aí. Então, gente, prestar atenção, né? Então, Fábio, muito obrigada. E eu tenho certeza que aquele produto ali daqui a pouco vai estar no mercado, porque realmente na ESA eles trabalham muito, com muito empenho, com muita tecnologia, com muita força jovem, viu, gente? Tem muito profissional jovem na ESA, tem os mais maduros, mas apoia muito jovens, você viu, parceria com o TFPF, Senai, né? Então, é isso aí, Fábio, muito obrigada mesmo. Só tem uma pergunta, eu acho que eu já fiz, talvez tenha esquecido. Por que as carretas são cor-de-rosa, choquezinho? Carretas de hidrogênio. Na verdade, hidrogênio, não, de biometano. É norma técnica, né? Acho que
Exatamente, eu não vou saber explicar, não, mas é cor-de-rosa mesmo. Elas são cor-de-rosa, e porque se não tivesse norma técnica, seriam laranja, com certeza. Aí eu estou aqui até esquecendo, imagina, né? Esse aqui, que vai falar agora, é o Robertson. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente hoje, e já cheguei entregando abraços de profissionais que passaram com ele, que trabalharam com ele. Ele trabalhou um bom tempo na Sandoz, né? Que atualmente não é mais Sandoz, tem outro nome, Sandoz, então, que é a indústria farmacêutica aqui em Cambé, e hoje ele está na Adamar, que vocês devem conhecer, né? Uma das gigantes do mundo, né? Vou falar agroquímicos, se é esse o termo correto, e ele vai falar sobre o G do ESG, como é que é essa questão da governança corporativa, da transparência, do cuidado, né, do compliance, de estar conforme, atendendo às legislações, e melhor, né, indo além, né? Porque atender a legislação foi o que o Maurício falou. Pô, é tranquilo, né? Tranquilo não, é mandatório. Então, é esse tema que ele vai trazer. É um prazer ter você aqui, um cara que viaja o mundo inteiro e está aqui em Londrina com a gente. É daqui, com orgulho, e a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia, ou nós não almoçamos ainda, então é bom dia, né? Eu também não consigo ficar sentado. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, mas passei por vários tipos de empresa. Eu gosto de ressaltar com muito orgulho, eu sou londrinense, tenho um grande orgulho. É muito bom ver esse ecossistema que se forma na cidade, unindo empresas, unindo sistemas de educação, empreendedores. Comecei minha vida profissional fora do Brasil, trabalhando com indústria eletroeletrônica. Depois, quando eu retornei, vim trabalhar aqui em Londrina com elevadores na Atlas Schindler, depois Sandoz. E há 15 anos eu tenho o prazer de estar à frente da área de inovação e, mais recentemente, da sustentabilidade e comunicação da Adamar. A Adamar faz parte de um dos maiores grupos de produção de agroquímicos do mundo, né? Nós fazemos parte do Syngenta Group. A sede no Brasil da empresa é aqui em Londrina, fica ali na saída para Ibiporã. Não dá para ver nessa foto, mas nós também temos um Instituto Adamar, que também está dentro das minhas responsabilidades na Adamar. Bom, mas vamos lá. Já falaram do E, do S, e agora sobrou o G para mim, né? Já se fala de conceitos de sustentabilidade desde os meados da década de 70. Mas foi por volta de 1990 que o John Elkington ele bolou um tripé da sustentabilidade. E vocês vão observar ali que está escrito planeta, pessoas e lucro. Sim, lucro. O conceito de ESG surgiu como uma ferramenta financeira para que as empresas pudessem trabalhar de uma forma mais sustentável, né? Isso nos remete a um outro ponto que eu queria colocar para vocês. Qual a principal função, o objetivo de uma empresa? É gerar lucro. Sem lucro não tem emprego, não tem condições de melhorar a vida das pessoas, né? Então, lógico, a gente faz isso de forma sustentável, idônea, preservando o meio ambiente e dando condições dignas de trabalho para as pessoas. É isso que funciona, né? O G é justamente isso. E evoluindo, né, mais para frente, a gente tem justamente, como já foi muito bem colocado aí pelo Fábio, pelo Chiesa também, né, as outras duas dimensões do social, do meio ambiente, e o G. Mas o que é o G aí no caso? São os processos de controle das empresas, são os processos de gestão, de administração, que dão condição para que o negócio funcione de maneira adequada, que funcione de forma orquestrada. Eu costumo dizer o seguinte: a governança é uma árvore que toda empresa tem que ter. Todos ali são jardineiros, independente se você está no departamento de gestão de riscos, na controladoria, na qualidade ou na engenharia. Todo mundo é responsável para poder trabalhar nessa árvore. Essa árvore ela tem que receber os seguintes adubos: a transparência, prestação de contas, controle, sistemas de RP, SAP, ou seja, quais foram os sistemas aí. Vamos falar da TOTUS, né? Que também tem um sistema de RP também. E ética.
responsabilidade individual e coletiva. Mas a governança em si, ela não é um fim, ela é um meio. A governança, ela gera uma das coisas mais preciosas que uma companhia tem, a reputação. Exatamente isso. A governança é o meio pelo qual uma empresa pode construir de maneira sólida a sua reputação. Vamos falar um pouco do nosso universo de indústria química, né? Eu já tive o prazer de trabalhar em indústria farmacêutica por muitos anos, né? Que é um setor que eu falava, meu Deus, eu vim de eletroeletrônica, né? Não tinha nenhum órgão regulador. Dentro das indústrias farmacêuticas, nós temos a Anvisa regulando a liberação de medicamentos, já fui responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Produtos. Bom, aí eu vim para a indústria de agroquímico há 15 anos. Falei, agora vai ser mais tranquilo. Quem disse? Tem 3 agências, é o MAPA, a Anvisa e o IBAMA. Ótimo, mas isso não é ruim, isso é muito bom, porque a gente trabalha desde sempre muito acostumado a seguir regras, parâmetros, legislações muito rígidas com relação a isso, né? Bom, vamos falar um pouco dos desafios de governança. Eu costumo brincar, na Adamar e nas outras indústrias de químico, nós não fazemos nem chocolate nem perfume, né, gente? Então, de largada, a gente já tem aí, não dá para competir com a Cacau Show, com a Chanel, que é gostoso, não tem esse glamour todo, né? Mas, brincadeiras à parte, sim, nós trabalhamos com produtos que, se não forem manuseados de forma correta, eles apresentam muitos riscos, né? Isso é inerente. Nós geramos efluentes, nós temos emissões. Essa aqui é a nossa planta aqui em Londrina, né? Uma das plantas que nós temos. Então, de largada, a gente já tem uma série de requisitos que nós seguimos, que devem ser mantidos, né, para que isso funcione de forma orquestrada. Outra coisa, por exemplo, ter fábrica perto de... Essa é uma das outras fábricas nossas em Taquari, lá no Rio Grande do Sul, né? Uma fábrica que fica perto do rio, está dizendo, né? Taquari. Então, qual é a governança? Onde é que ela entra nisso? Nós sentimos na pele, nas últimas enchentes que houveram no estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, onde nós desencadeamos uma série de ações também. Nós ficamos um bom tempo sem operar. Isso faz parte da governança também, uma análise de risco para os investidores, sabendo que sua planta está perto de um rio, que pode sofrer enchentes constantemente, né? Como é que você coloca isso claramente para os acionistas entenderem que existe um risco, né? E, mais do que isso, pode existir o risco. O mais importante é que existe um planejamento para mitigar esse risco, né? Ou empresas que estão em área de conflito, né? Isso implica, hoje em dia, tem um grande impacto. Se uma empresa não tiver uma governança para gerar essas análises de risco, os investidores vão ter problemas em investir nessa empresa. Seguro vai ser um problema para essas empresas conseguirem fazer. Então, a governança também passa por esse lado. Está meio borrado aqui. Voltando um só para trás. E um dos grandes... Não sei, esse slide não estava aí, mas ok. E um dos grandes... aqui está apagado, mas está esse cuida, tá? Acho que na hora que foram copiar ali, acho que o slide não está colocado. Cuida é um aspecto muito importante da nossa responsabilidade dentro do campo. Cuida é uma abreviação, chama-se Circuito para o Uso Inteligente de Defensivos Agrícolas. Está escrito bem apagadinho ali em cima, mas é justamente, não adianta eu produzir um melhor produto. Eu tenho que ter um processo de governança para que as pessoas, os agricultores, possam usar ele da forma mais adequada. O intuito da Adamar não é vender mais produto, é que o produto seja utilizado da forma correta, que ele seja sustentável financeiramente para o agricultor, que ele tenha condições de usar aquilo na dose que precisa, tá? E o Cuida é um sistema de justamente levar essa excelência no uso dos agroquímicos. E um outro desafio que todas as empresas do nosso setor enfrentam, a Fábio, a Tamarana, é justamente isso aqui, ó. A gente sabe, já ouviu falar, não, temos o desafio de aquecimento, etc., mas observem que bacana, nessa representação gráfica feita pelo governo americano, que mostra a evolução da temperatura nos últimos quase 200 anos. Mês a mês, como é que foi crescendo, etc., isso vai evoluindo, passamos ali pela década de 80, e, finalmente, vamos chegar nos dias de hoje. E olha só, o que acontece?
essa boca de tubarão aí. Exatamente, não sei se vai dar para mostrar aqui, não, mas é aquilo que a gente fala, muito claramente, quando a gente fala, poxa, eu quero manter a temperatura em 1,5 graus Celsius acima do que eu tinha na época pré-industrial. É isso aí, esse é o grande desafio que as empresas hoje têm que trabalhar. O E, o S e o G trabalham de forma orquestrada, né? Isso está mais relacionado ao E, mas se as empresas não tiverem políticas de governança para mostrar quanto estão emitindo de gases de efeito estufa, como é que elas estão mitigando a colocação de efluentes de volta no meio ambiente, a gente não vai conseguir realmente fazer com que aquilo ali não abra infinitamente. Tá? Aquilo é muito claro que a gente... E vocês imaginam o que aconteceu? Você fica até no 1980, as coisas de muito normal. Eu sou um daqueles nascidos na década de 70. O pai tinha uma Brasília, tinha uma televisão na sala. Era isso aí. O que aconteceu nos anos 90, 2000? 2 carros na garagem, 3 geladeiras em casa, 5 televisão. O mundo começou a consumir mais. Isso é inevitável. Se produziu muito plástico, está estritamente ligado com a produção de gases de efeito estufa. Então, bom, mas aí eu não vou entrar no E agora. A importância da ética de compliance passa justamente por o que eu disse agora, né? Nós tivemos recentemente, em dezembro do ano passado, a aprovação da PL 15042, que criou o mercado de carbono no Brasil. O Brasil passou a ser o 72º país no mundo com um mercado de carbono regulado. Vai demorar uns 4 anos até estar tudo regulado. A lei foi promulgada e agora tem a parte de regulamentação, as agências, etc. Mas é um ótimo passo. Trabalhar só com o mercado regulado, mercado voluntário, não é o suficiente para um país das dimensões como o Brasil e com o potencial que nós temos para explorar esse mercado de carbono. Né? Créditos podem ser gerados aqui, comercializados lá na Suécia, na Dinamarca, a um preço acessível e inteligente. O Brasil vai ter muita oportunidade nesse segmento ainda. Um outro aspecto, eu quero dizer para vocês, é ligado à indústria de agroquímico. Não? Como é que a gente, de forma ética, promove o recolhimento de todas as embalagens? O Brasil é exemplo no mundo do recolhimento de embalagens. Tem um programa chamado Campo Limpo, de qual todas as empresas do setor agroquímico são signatárias. Então, para cada embalagem que você produz, você tem que ter uma taxa para você promover o transporte, a reciclagem dessas embalagens todas. Hoje, você não acha uma embalagem de agroquímico jogada no campo, nem poluindo, nem correndo o risco de envenenar alguém. Bom, e uma outra coisa ligada ao G muito importante. Não adianta eu ter minhas normas ser um exemplo se as pessoas que fornecem para mim, as empresas que são meus fornecedores, e para as empresas para as quais eu vendo, que a gente chama do chamado escopo 3, né? O escopo 1 e 2 é o que acontece dentro da minha planta, e o escopo 3 é o que acontece no entorno. Se eu não tiver essa cadeia muito bem orquestrada, né? Então, nós trabalhamos, sim, num sistema de fazer a qualificação, não só do ponto de vista de ver o contrato, se os caras estão seguindo leis trabalhistas, mas vai muito além disso. Né? A gente procurar entender quais são os gaps que eles têm. A minha alegria é muito grande quando a gente consegue qualificar um fornecedor aqui na cidade, melhorando o ecossistema, melhorando a integração de empresas aqui dentro do nosso sistema produtivo. Então, fornecedores é um ponto importantíssimo para estar ligado dentro dessa análise que nós temos, a análise de cadeia de suprimento como um todo. E o que acontece? Como eu disse para vocês, o objetivo da governança é gerar reputação, ou manter a reputação de uma empresa. O que acontece quando a negligência da governança mancha a reputação de uma empresa? Acontece isso aqui. A H&M, há uns anos atrás, disse, não, nós temos moda sustentável, produzida com algodão de tal procedência, e não era exatamente isso. Aí entra alguns termos que vocês já devem ter ouvido falar, do greenwash. Né? No pior dos casos, nós vamos ver até alguns casos de fraude. Isso era falso. Né? Então, isso é falta de governança. Será que o pessoal que teve a ótima ideia no marketing, não, vamos fazer uma campanha, será que vocês têm certeza que vocês conseguem assegurar que a produção dos fios
está vindo de produções que realmente tenham sido feitas de forma sustentável? Não, não conseguiam. Então, faltou governança. Às vezes não faltou má fé da companhia, mas faltou governança. Outro exemplo, aqui foi má fé, né? O exemplo que aconteceu aí há mais de 10 anos com a emissão de gás de efeito estufa, para que os carros tivessem uma emissão mais baixa, infelizmente, manchou de forma indelével a reputação da Volkswagen. Estava fraudando o teste de emissão de gases. E, caso recente, agora uns 2 anos atrás, alguém de vocês já ouviu falar desse caso da vinícola Aurora? O que aconteceu? É um caso emblemático, não é? A vinícola Aurora contratava trabalhadores para colher as uvas e, infelizmente, alguns desses funcionários estavam vivendo ou trabalhando em condições análogas à escravidão, e com alojamentos impróprios. Não era a vinícola Aurora em si, né? Eram subcontratados, mas falta de governança sobrou para quem? Para a vinícola Aurora. Isso teve uma repercussão muito ruim. Redes de supermercado, restaurantes, não tanto aqui em Londrina, mas em São Paulo, tiraram os vinhos e os produtos da vinícola Aurora da prateleira, ou seja, machucando de forma sem precedentes a marca da companhia. Nós estamos numa nova fase muito interessante, eu gosto de, voltando a ressaltar para vocês, ESG é a respeito de finanças, contabilidade, e envolve toda essa outra cadeia. Mas, a partir do ano que vem, o IFRS, que é o International Financial Reporting System, ele vai ser implementado no Brasil 2 regras, o S1 e o S2, que são complementos. Uma empresa apresenta balanço todo ano, empresa listada em bolsa é obrigatória apresentar balanço. Perfeito. Adicionalmente, estão se criando 2 outros capítulos, repórteres adicionais a esse IFRS. Então, quando a empresa entregar o balanço, ela vai ter que entregar também dados de ESG, relacionados à emissão, relacionados a planos de risco influenciados por fatores climáticos. Então, isso vai fazer parte. A gente faz relatório de inventário de gás de efeito estufa, né? Só que esses inventários eles não são em tempo real, basicamente. Diferentemente dos relatórios financeiros, fechou o ano em dezembro, em março você apresenta os relatórios financeiros. Os dados de inventário de gás de efeito estufa, muitas vezes eles estão espalhados, né? É conta de luz ali e tal. A ADAMA tem um processo muito organizado, mas a gente quer ter isso junto com o relatório financeiro, né? Então, geralmente, os inventários de gás de efeito estufa, eles vão ficar prontos, tipo assim, agosto, setembro do ano seguinte. E é muito tempo a se esperar. Então, a gente está implementando regras, inclusive para se seguir essas normas do IFRS. Então, a partir de 2026, empresas listadas em bolsa de capital aberto vão ser obrigadas a apresentar isso aqui no Brasil. Há discussões ainda quanto à efetividade dessa aplicação, né? Mas a grande tendência é que isso aconteça. Bom, já me encaminhando para o final, para não estourar o tempo, para estar bem dentro da governança, né? Dos horários, que eu sou a última coisa que separa vocês do almoço sou eu. Então, eu não quero que vocês me lembrem por causa disso. Lembre de mim por causa disso. Eu queria deixar alguns takeaways para vocês aqui, né? Então, se tiverem que lembrar de alguma coisa que eu falei nesses 20 minutos, lembrem que governança significa reputação empresarial. Segundo, transparência e auditoria mitigam riscos. Eu adoro, não vou brincar não, esse ano já passamos por 3 ou 4 grandes auditorias, e quando eu falo auditoria, não é coisinha simples. Esse dia chegou o IBAMA, com 3 caminhonetes lá, e 18 pessoas, e pá, ficaram 2 semanas. Ótimo, procurando, fazendo um escrutínio todo, fantástico, fantástico. Eu prefiro ver os nossos nomes ou pendências numa lista de auditoria interna do que o nome da minha empresa estampada na capa do jornal. Então, auditoria é um negócio legal. Não tenho medo de fazer isso. É a parte importantíssima da governança. Por último, uma comunicação efetiva do que você está fazendo, de forma sincera, ajuda a comunidade ou as outras empresas a realmente entenderem e acreditarem que o que você está fazendo realmente tem fundamento, não é greenwash, né? Muita gente fala, vocês têm o Instituto ADAMA? Não, porque você joga veneno no rio. Não, então, a gente mostra muito claramente, a gente tem um projeto com o Instituto de Educação, alguma coisa muito bem embasada. Então, ter a comunicação efetiva do que a gente está fazendo aumenta a reputação da marca e da companhia. E
De forma geral, digo para vocês o seguinte: pessoas têm caráter, empresas têm governança. Muito obrigado. E é com a governança, né, que a gente abre esse painel, porque isso aqui não tem fim, né? A gente começou aqui falando que a gente vai criar a Caravana ESG, tá? Tá lançado aqui, ó, a gente quer rodar aí por muitos auditórios, por muitos lugares, por muitas instituições, porque a governança é isso, é a gente comunicar, é ter transparência. Vocês viram a calma que ele fala, né? E governa, vamos dizer assim, uma empresa que é uma bomba relógio, né, Robson, se a gente for falar assim, né? Né? A quantidade de produtos químicos, é uma bombinha, a quantidade de pessoas. Mas o que eu quero dizer? Quando as pessoas de dentro da organização entendem o que estão fazendo, o papel da empresa para a sociedade. O que eu achei muito legal que ele falou aqui, ele fala assim, gente, eu fico tão feliz quando eu desenvolvo um fornecedor local, né, nessa questão. Então, aqui, né, que tem fornecedores, né, tem clientes, consumidores. Então, assim, vamos olhar para o nosso local, né, ver o que essas grandes empresas estão fazendo. Robson, foi assim, uma alegria imensa te conhecer pessoalmente. Entendo agora que as pessoas me abordaram, você vai estar com ele, dá o abraço, porque você é uma pessoa incrível, você está no lugar certo. Eu estou muito feliz de ter dividido esse palco aqui com essas 3 figuras. Maurício, não fique triste, as pessoas estavam assim, ó, atentas à sua fala, entendeu? E o que eu quero dizer é o seguinte, muito obrigado, Sebrae, tá? Como eu disse, a minha empresa é credenciada Sebrae para essa temática ESG. E se a gente conseguiu aqui produzir, trazer para vocês esse pensamento, o que eu posso fazer com tanto jovem, né, uma plateia tão jovem aqui, de estudantes. Então, que no próximo, quando alguém chegar aqui e falar, você conhece, alguém já ouviu falar de ESG? Eu tenho certeza que vão levantar pessoas e falar, eu trabalho com isso, eu me interessei pelo ambiental, eu me interessei pelo social, eu me interessei pela governança. E eu estou falando bem, hein? Eu termino, como eu falei, da questão do Sebrae, que é um formador, é um educador. Então, gente, bebam do Sebrae, sempre que acontecer eventos, vamos continuar prestigiando. Eu até comentei com o Everson na hora que eu cheguei. Ontem e hoje, hoje não, né? Mas ontem eu participei de um treinamento feito por uma consultora da BNT de São Paulo, viu, Maurício, sobre a ISO 2030, que eu tive a introdução há 2 anos atrás num curso que o Maurício faz. E por que eles estão treinando os colaboradores e credenciados Sebrae? Porque o Sebrae lançou um selo ESG, tá? Em março. Então, as pequenas e médias empresas vão receber esse material, vão poder participar. Gente, informação assim de bastidores, o trabalho está lindo demais. Então, eu espero que no próximo ano a gente já esteja com isso aí rodando e que empresas como a de vocês venham ser parceiras também nesse projeto. Gente, um excelente almoço. Daqui à tarde continua, eu não sei se o cerimonial vai continuar agora. E muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada mesmo. Obrigado, Liane, Maurício, Fábio e Robertson.